O programa que se segue pode conter linguagem ou cenas suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espectadores. Olá, seja muito bem-vindo ao Pura Vida. Para alguns médicos não há impossíveis e um diagnóstico raro não os faz baixar os braços. São os casos de sucesso na área da medicina em Portugal. É professor catedrático, diretor do Centro de Responsabilidade Integrado de Oftalmologia, o CRIO, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, ex-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Bem-vindo ao Pura Vida, professor Joaquim Murta. Deixar de ver é do mais assustador para o ser humano. Na sua carreira como oftalmologista tem chegado muitos pacientes que ficaram cegos ou parcialmente cegos e o professor devolve-lhes a visão. Que tipo de patologias são estas e que tipo de técnicas inovadoras o professor aplica? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. A visão, efetivamente, é um órgão dos sentidos muito limitante e é uma área que as pessoas estão particularmente, obviamente, sensíveis com a comunicação com o exterior e com o seu dia-a-dia. Há muita patologia que hoje em dia é tratável, que obviamente não era tratável aqui há uns anos atrás. É tratável de maneiras inclusive diferentes, com técnicas diferentes. Infelizmente ainda há patologia que não é tratável, porque o olho, há uma parte do olho que tem células nervosas e as células nervosas não têm capacidade de regeneração, portanto, mas há muita, portanto, a ciência está em evolução contínua, mesmo alguma patologia que não era tratável aqui há uns anos, está a haver luz ao fundo do túnel em termos de tentativa de recuperação de visão de alguns doentes. Eu gostaria de focar a técnica inovadora desenvolvida pela sua equipa, o transplante ultrafino, que recorre a um laser de fetosegundo, é assim que se diz, que corta através da libertação de um gás com extrema precisão. Podia-nos falar sobre este... Isso é sobre transplantes de córnea. Portanto, transplantes de córnea, o transplante de córnea é, paradoxalmente, o melhor transplante que existe, em termos de rejeição, e pode ser o pior. E podemos falar depois, mais à frente, em relação a isso. Portanto, o melhor porque as taxas de rejeição, portanto, a incidência de rejeição é muito baixa, mas o transplante de córnea sofreu, entre aspas, teve um desenvolvimento imenso nos últimos anos. Antes fazia-se transplantes de córnea na totalidade, portanto, a córnea era transplantada, hoje em dia faz transplantes só da área que é afetada. Qual é a vantagem? Por exemplo, no transplante anterior, ceratocone, que é uma patologia muito frequente relacionada com alergia e que tem desenvolvimento na adolescência precoce, só se faz transplantes da parte anterior da córnea. E há outra patologia, portanto, mais fundamentalmente em pessoas com mais idade, de uma camada de células que existe na córnea, que é as células endoteliais, que só se faz o transplante dessas células. Portanto, é possível, portanto, fazer só o transplante das células ou a regeneração só destas células. São células que não têm capacidade de se dividir e, portanto, a grande vantagem é que são as chamadas cirurgias minimamente invasivas, através de pequenos orifícios no olho, 2 orifícios de 2 milímetros. Nós estamos a ver algumas imagens. Este é um transplante, não é, professor? Este é o tal transplante lamelar posterior, que fazem-se 2 orifícios, neste caso 3, mas micro-orifícios, e depois do transplante, cá está, a córnea do doente está lá, portanto, tiraram estas células que estavam doentes e faz o transplante das células com uma pequena camada de córnea. Portanto, a grande vantagem é que a taxa portanto, a rejeição é mínima e a recuperação de visão destes doentes é muitíssimo mais rápida, portanto, e possibilita, portanto, uma recuperação de uma vida normal muito mais rápido. Os transplantes de córnea totais é um tempo de recuperação muito mais lento, as rejeições são maiores e, portanto, são técnicas que permitem, e existe, inclusivamente, e estamos envolvidos em projetos nesse sentido, chamada, portanto, regeneração. Temos um laboratório de regeneração tecidular que está a ser construído neste momento no hospital,
em que vai possibilitar só a injeção de células, portanto, facilitando mais a recuperação de visão nestes doentes. São impressionantes estas imagens. Quanto tempo de recuperação o professor estava a falar? Normalmente, os doentes, isto é uma bolha de ar que é metida, não são precisos fazer pontos de sutura à córnea, portanto, são só os pontos na entrada, e as taxas de recuperação, ao fim de 2, 3 semanas, as pessoas já têm visão útil, ao fim de 3 meses estão com 7, 8 décimos de visão, que é a visão, uma pessoa com um olho e 8 décimos tira a carta. Portanto, são taxas tempos de recuperação muito rápidos. O professor está habituado ao pioneirismo, não é? Estava a falar do centro, o CRIO, que dirige, foi referenciado em 2015 como o único em Portugal com capacidade para operar os tumores oculares. Todos os doentes portugueses com este tipo de patologia já são tratados em Coimbra e já não precisam de ir ao estrangeiro. É uma realidade. Portanto, hoje em dia fazemos resposta a tudo o que é, quer na criança, quer no adulto. Basicamente 2 grupos de tumores. Os retinoblastomas, que são tumores na criança e que são tumores que, se forem tratados a tempo, são bons tumores. Bons, entre aspas, são tumores malignos, exato, mas têm curas elevadas, portanto, se forem tratados a tempo. Se não forem tratados a tempo, são tumores complicados, portanto, em que as crianças podem falecer consequência disso. E, por outro lado, os tumores nos adultos, que são os melanomas, da mesma maneira, oculares. Até há bem pouco tempo, até 2015, a grande maioria destes doentes eram referenciados para o estrangeiro, com custos inerentes à deslocação, quer do doente, quer dos familiares, com visitas periódicas a esses centros. Hoje em dia houve um processo de candidatura a esse centro de referência e hoje em dia tratamos tudo o que é melanoma e tudo o que é retinoblastoma em Coimbra. Portanto, são prioritários em relação a tudo. Recebemos também, e é uma situação que às vezes muito preocupante, dos palopes. E às vezes existem muita burocracia no envio desses doentes. Nós temos, e há bocado estava-lhe a falar, temos missões humanitárias, por exemplo, na Guiné. É um problema que às vezes as crianças são observadas lá, são diagnosticadas a tempo e chegam um bocado tardiamente, e até há bem pouco tempo, uma criança que tinha sido diagnosticada a tempo chegou cá e infelizmente faleceu, consequência do tumor. E, portanto, nós fazemos esse tratamento. É evidente que temos uma única limitação, e está perfeitamente delineada que é, evidentemente, não temos em Portugal o acelerador de prótons, que em casos muito particulares, não temos o acelerador de prótons em Portugal. Sim. E, portanto, em casos muito particulares destes tumores, muito particulares, esses doentes, obviamente, são referenciados. São referenciados para esses centros onde existem acelerador de prótons. Na Suíça? Na Suíça, pode ser na Suíça, pode ser noutros sítios, mas na Suíça. E, portanto, mas todos os outros são tratados em Professor, estamos a falar que tipo de tratamento? Quimioterapia suprasseletiva? Não é? A quimioterapia suprasseletiva é nas crianças. No outro são placas radioativas, nos melanomas. A quimioterapia suprasseletiva é uma técnica que foi desenvolvida há alguns anos e, em vez de fazer quimioterapia geral, endovenosa, ou mesmo intravítrea, com todos os efeitos secundários relacionados com isso, o que é que acontece? É uma equipa multidisciplinar que envolve neuroradiologistas, envolve radiologistas, envolve anestesistas, envolve oftalmologistas, obviamente, e é metido um catéter através de uma artéria que vai até a artéria oftálmica. E, portanto, a injeção da quimioterapia, dos agentes quimioterápicos, são injetados diretamente no olho só, portanto, com um efeito muitíssimo maior e sem os efeitos secundários da quimioterapia endovenosa. Portanto, dá as taxas de sucesso em termos de cura do tumor é igual ou melhor do que a quimioterapia geral e os efeitos secundários são muitíssimo menores. O CRIO está também envolvido, então, nas terapias regenerativas da córnea e superfície ocular. Isto possibilita a recuperação da visão em doenças que anteriormente estavam condenadas à cegueira, não é, professor? Eram os tais transplantes, alguns deles eram os tais transplantes que, paradoxalmente, têm o pior prognóstico. Portanto, por exemplo, queimaduras químicas, queimadura com cal, queimadura com agentes químicos, fundamentalmente bases, que são as piores do ponto de vista de penetração do globo ocular.
todo o globo ocular muitas vezes estava perfeitamente íntegro e a funcionar, só que a córnea e a superfície ocular estavam destruídas. Com neovascularizações, portanto, os vasos, a córnea não tem vasos, porque senão não podíamos ver através dos vasos, víamos umas sombras que eram os vasos. E, portanto, se fizermos o transplante sem, efetivamente, fazer essas terapêuticas, a taxa de rejeição é praticamente 100%. E, portanto, o que hoje em dia existem umas células à volta no limbo, portanto, o limbo é entre o transparente e o branco do olho, que é a esclera, que são chamadas células staminais, e se houver destruição dessas células staminais, todo este processo entra em falência. E o que existe hoje em dia, a possibilidade é, com essas terapêuticas regenerativas, fazer, por exemplo, proliferação dessas células staminais, a membrana amniótica e, portanto, reconstrução da superfície ocular. Para isso é preciso uma sala branca, com determinadas características, e é isso que está a ser construído no hospital. E com o apoio da Fundação Champalimau, um apoio importante em termos de material, portanto, e que temos já algumas técnicas que já o fazemos, mas obviamente com o abrir e com o começar dessa sala branca, isso vai disparar exponencialmente. Isto pode ter tratamento, porque esses doentes portanto, sofriam queimaduras químicas a nível do globo ocular, também eram tratados no estrangeiro. Porque não havia, obviamente, essas terapêuticas, algumas dessas terapêuticas regenerativas em Portugal, e dentro de muito em breve, elas serão tratadas em Coimbra, com a possibilidade de distribuí-las pelo país, quer dizer, portanto, não é preciso ser só tratadas em Coimbra, desde que nós façamos, por exemplo, a proliferação das células staminais, a membrana amniótica, e podemos distribuí-las, alguém que se quiser e for conhecedor da técnica, depois de fazer a implantação, podemos distribuir por todo o país, ou inclusive para o estrangeiro. Muito bem. Então, quer dizer, professor, que atualmente já há muito pouco que não se faça em Portugal, portanto, não há nada que se faça no estrangeiro que não façamos em Portugal, é isso? Muito pouco. Muito pouco, a não ser o tal acelerador de prótons que não temos e que se diz, isso já se diz há muito tempo, que vai haver em Portugal, há muito pouco. Nós temos, felizmente, na oftalmologia, a oftalmologia é uma especialidade desde há alguns anos que é muito requerida por médicos. De tal maneira que as notas de entrada na oftalmologia são as primeiras. Há especialidades que são preferencialmente escolhidas, uma delas é a oftalmologia. Dermatologia, oftalmologia, gastroenterologia, cardiologia, mas a oftalmologia. Isto quer dizer que são médicos que são muito bem treinados, portanto, gente de grande capacidade, com grande capacidade de trabalho e querer inovar, nós temos em Coimbra, felizmente, e a Oftalmologia Nacional de igual modo, mas temos uma rede internacional de contactos, portanto, e estes miúdos, sempre são miúdos, os jovens, mas vão facilmente a outros centros estrangeiros buscar técnicas, e depois quem faz mais faz melhor, portanto é preciso ter a base tecnológica para o fazer, mas, portanto, a oftalmologia, eu acho, portuguesa tem, onde quer que vá, tem reconhecimento internacional. Só para ter uma noção, por exemplo, todos os anos existem os chamados European Boards, exames europeus. E os oftalmologistas portugueses que submetem a esse exame europeu, usualmente ficam nos primeiros lugares. Há 2 anos, nos primeiros 20, tivemos 5. Este ano, nos primeiros 20, tivemos 3 ou 4. Portanto, estão, efetivamente, na crista da onda em termos de reconhecimento internacional. Já que estamos a falar na formação, professor, gostaria de lhe perguntar porquê é que seguiu este caminho da oftalmologia? Eu nunca pensei em ir para a oftalmologia, verdadeiramente. Portanto, eu queria uma... Ainda bem que o fiz. Ainda bem que o fiz. Hoje em dia sou... Eu queria uma especialidade cirúrgica. Eu formei-me com uma boa média, portanto, depois tive um bom exame de entrada na especialidade e depois cheguei entre o exame de especialidade e quando saiu a nota e até escolher, foi difícil, porque não sabia o que havia de escolher. Sabia que era uma especialidade cirúrgica, mas não sabia bem o que havia de escolher. Houve um homem que me fez, que infelizmente já faleceu, que tinha uma grande relação de amizade com ele, que era o professor José Rui Freire de Abreu, e que numa conversa conhecia-o mal, e portanto foi através de uma amiga comum que fomos à casa dele e ele teve-me a explicar o que era oftalmologia,
porque a oftalmologia, nós passamos na Faculdade de Medicina, passamos um bocadinho ao lado, quer dizer, portanto, estudamos muito a medicina interna, a cirurgia geral, outras especialidades são mais importantes, pelo menos são mais frequentes, frequentes não sei, mas dá-se-lhe um maior relevo, cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, etc. E foi ele que me convenceu a ir para a oftalmologia, e escolhi a oftalmologia, mas a entrar num mundo que não sabia bem o que é que queria ser. Felizmente, e nessa altura, à frente do Serviço de Oftalmologia, estava um homem que ainda é vivo e super ativo, que é o professor Cunha Vaz, com essa mentalidade de delegação, apostar na gente nova, portanto, e que no primeiro dia da conversa que tive com ele, portanto, na altura estávamos numas instalações um bocado precárias, que eram em celas, o Hospital Novo ainda não estava construído, portanto, desde a primeira hora tive todo o apoio em relação a isso. Passado 2 anos estava nos Estados Unidos e, portanto, a fazer a minha tese, portanto, a preparar a tese de doutoramento e, portanto, a partir daí foi sempre o iniciar, mas, como digo, sempre nessa primeira fase foi decisivo o apoio do professor Cunha Vaz. A seguir esse caminho. Professor, nós temos mais imagens do seu trabalho, de outras cirurgias, no que diz respeito também às cataratas, que eu iria pedir para vermos e para poder comentar que tipo de técnicas é que são usadas hoje em dia, então, no que diz respeito às cataratas. A catarata, hoje em dia, o termo catarata hoje em dia é um termo um bocado lato, porque verdadeiramente toda a gente tem catarata a partir dos 50 anos, quer dizer, porque a catarata é uma diminuição da transparência do cristalino, que leva à baixa de visão. Portanto, as indicações para a cirurgia de catarata são radicalmente diferentes do que eram há 10 anos atrás, porque se por um lado se podem... Isto é uma cirurgia, portanto, aqui existe a opacificação do cristalino, com diminuição da visão. Hoje em dia isto pode-se fazer tudo com laser. Esta primeira parte, portanto, a abertura do olho e, portanto, o partir, entre aspas, da catarata pode fazer com laser. E a grande vantagem é, ela possibilita-nos, muitas vezes, o retirar do cristalino, retirar os óculos, através de lentes especiais. São chamadas lentes multifocais. Essas lentes multifocais, o que é que permitem? Permitem, como sabe, não sabe porque ainda não tem idade para isso, mas já de chegar a um dia que todas as pessoas, a partir dos 46, 47, 48 anos, desde que vejam bem ao longe, têm dificuldade de visão ao perto. As únicas pessoas que veem bem ao perto a partir dos 50 anos são os miúpes. Tiram os óculos para ver ao perto. Portanto, as duas coisas é difícil conjugar. Portanto, e hoje em dia, isto é com um facoemulsificador, através de ultrassons, cá está, portanto... A catarata aqui... a ser aspirada. A ser aspirada. E este é um paciente, não sei, professor, recorda-se de que idade? Este era um doente com já alguns anos, portanto, mas neste doente foi introduzida uma lente tórica, que era a correção do astigmatismo, porque também é possível corrigir o astigmatismo... Na mesma altura que se tudo faz... na mesma altura. Portanto, pode-se corrigir a dificuldade de visão ao perto, ao longe, a média distância, o astigmatismo, portanto, dá uma... Portanto, o paradigma e, portanto, da cirurgia de catarata modificou-se radicalmente. Mas para na mesma operação, o professor consegue tratar destas patologias. A catarata e o estigmatismo... Isso mesmo, e os diversos tipos de visões, é evidente que não é em todos os olhos, só em determinados olhos. Isto é, por exemplo, uma coisa que temos em Coimbra, portanto, nós somos um centro internacional de referência nesta área, que é a avaliação da potência da lente para implantar dentro do olho, é feita na própria hora, que dá um grau de certeza muitíssimo maior, e, portanto, este aparelho, que se chama aberrómetro intraoperatório, é uma tecnologia recente. Tecnologia super recente, mas que dá um grau de precisão enorme. Portanto, aqui era uma lente 27, cá está, do lado esquerdo, e depois dá também para corrigir o astigmatismo, aqui era uma lente T4 ou T5, precisamente para corrigir o astigmatismo. Portanto, é evidente que cá está o tal aparelho e, portanto, dá-nos a possibilidade de fazer essa correção. É evidente que estas lentes têm de serem, não pode ser em todas as pessoas, há determinadas condições para fazer e, como dizem os economistas, não há almoços grátis. Portanto, nem todas as pessoas são candidatos ideais em relação a isso. Portanto, tem de haver uma conversa com os doentes em relação a alguns efeitos destas lentes. Professor, eu queria lhe perguntar também, ao nível, há aqui uma tecnologia muito interessante, o INAI.
A pérola que substitui as gotas para os olhos, o que também é uma ferramenta de apoio. Isso é um projeto, que fazemos. Nós temos em Coimbra uma particularidade, não digo única na Europa, mas são dos poucos sítios na Europa. Isto é o Marcos Maris, que é um indivíduo que é engenheiro. Sim. E foi ele o que desenvolveu esta partícula. Lá está a pérola, uma micropérola, que O vai INAI. libertando um fármaco, ou Certo, mais que um, não é? Porque há muita patologia no olho que é crónica e que existe, por exemplo, glaucoma. Mesmo após cirurgias é preciso fazer durante bastante tempo gotas. E, portanto, nem sempre os doentes aderem ao tratamento como deve ser. Uma pessoa com glaucoma tem de fazer gotas toda a vida. O glaucoma é uma doença, por exemplo, é uma doença altamente traiçoeira, porque as pessoas não se apercebem ao princípio da visão que estão a perder. E se não fizerem as gotas, portanto, vão perdendo visão, que é irreversível. E se não fizerem as gotas, pode chegar à cegueira. Portanto, com este tipo de tecnologia, portanto, a droga pode ser mais que uma, é introduzida neste pequeno dispositivo, mete no olho, portanto, a pessoa aplica no olho e durante N tempo, o tempo que nós quisermos, ela fica no olho com uma libertação constante e, portanto, dá uma segurança em termos da medicação. Eu estava a falar em relação a Coimbra, nós temos particularidades em Coimbra. Eu tenho uma visão de Coimbra um bocadinho. Eu acho que Coimbra tem dois polos que são muitíssimo atrativos, que são, por um lado, a universidade e, por outro lado, a saúde. A saúde, eu não vejo a saúde como só medicina. Medicina, farmácia, engenharia, informática e tudo que roda à volta disso. Portanto, psicologia, ciências sociais. Ciências da vida. E, portanto, eu acho, e temos condições únicas, porque é uma pequena cidade, e que está tudo próximo uns dos outros. Os institutos de investigação funcionam uns ao lado dos outros. Por exemplo, no polo da saúde, lá em cima ao pé do hospital, temos a Faculdade de Medicina mesmo ao lado, temos o IBILI, o IBILI ao lado, o ICNAS ao lado. E, portanto, toda esta tecnologia, toda esta inovação tecnológica, nós estamos quase todos os dias com os investigadores básicos. Básicos, diremos o básico no sentido negativo do básico. Com certeza, mas eu gostaria muito de ir por aí, professor. Coimbra também sendo assim, o palco nevrálgico de muitos encontros, nomeadamente as Jornadas Internacionais de Oftalmologia, que ocorreram no ano passado, este ano vão ocorrer novamente. É muito importante este tipo de encontros para a transmissão do saber e destas técnicas todas a nível da oftalmologia. Nós fazemos todos os anos as jornadas de Coimbra, da oftalmologia de Coimbra, com dois temas, normalmente, mas envolvendo indivíduos investigadores das áreas mais básicas, envolvendo clínicos, portanto, na chamada ciência translacional, e depois envolvendo grupos europeus onde nós estamos envolvidos, e redes internacionais. Portanto, hoje em dia tudo se faz em networking. Este ano vai ser sobre a cirurgia vitreoretiniana, portanto, cirurgia da parte de trás do olho, que evoluiu tremendamente. Nós podemos estar da mesma maneira que vimos o transplante, nós podemos estar com 3 aparelhos, uma pinça, uma diatermia, uma infusão no olho cá atrás com incisões de 1 milímetro. E, por outro lado, cirurgia plástica. Porque eu acho que temos descurado oftalmologia, entre aspas, a cirurgia plástica, que é um tema muito oculoplástica e estética. Portanto, não é só plástica em termos de algumas deformações a nível da órbita, das pálpebras, mas também estética, portanto, que é uma área imensa e que está a ter um desenvolvimento tremendo. E, portanto, este ano vai ser sobre esses dois temas, em que vamos ter convidados da Europa, vamos ter convidados da América, e, portanto, é o local de reunião e discussão aproveita para... Sim. Ia interrompê-lo só porque estamos a ver algumas imagens que o professor... São alguns prémios que o professor tem recebido ao longo da sua carreira. O mais significativo foi precisamente este, que foi o prémio que recebemos já há cerca de um mês e qualquer coisa. Sim. Nos Estados Unidos, que é o prémio Obstedom,
que foi o editor-geral da revista do Jornal de Catarata e Cirurgia Refrativa, que é a revista do quartil 1 desta área da parte anterior do olho. E que é o reconhecimento da Academia Americana e da Academia Europeia, portanto é a revista das duas academias, e reconheceu o prémio, reconheceu o nosso trabalho na neuroadaptação, já lhe explico o que é isso, como o melhor trabalho de 2017. E, portanto, isso é um reconhecimento internacional muitíssimo. Isto começou de um projeto pequenino, com a Andreia, estava ali a Andreia e o Miguel Castelo Branco. A Andreia Rosa doutorou-se precisamente nesta área. E efetivamente, é o reconhecimento de um trabalho que iniciámos de uma forma muito básica a nível da faculdade, depois fomos ganhando mais investimento, ou fomos conseguindo investimento para este projeto, e hoje em dia temos um projeto europeu grande, com centros internacionais, e é relacionado com o quê? Isto, naquilo que falava da cirurgia de catarata, está as lentes multifocais que dão para o perto, para o longe, para a média distância. Por exemplo, a distância que está a ler o iPad é média distância, ou o computador. A distância de perto é mais perto. Portanto, tem de haver uma lente que faça... E como essas lentes provocam aquilo que a gente chama de esfotópsias. Esfotópsias é halos à volta das luzes, mais à noite. Portanto, há determinadas profissões que portanto, essas lentes não devem ser metidas. Por exemplo, condutores, arquitetos, que são indivíduos que precisam de um contraste entre o branco e o preto. Nós podemos ver 10 cinzentos ou 100 cinzentos. Portanto, há determinadas profissões que não são bons candidatos em relação a isso. Mas então, provoca essas alterações, mas que diminui ao longo do tempo. Há um pequeníssimo grupo de doentes em que elas não diminuem e permanecem. E que, desde há muitos anos, se falava que era a neuroadaptação, a plasticidade do cérebro. Portanto, o cérebro habituava-se a isso. Mas ninguém sabia o que era isso. Portanto, toda a gente falava neuroadaptação, mas toda a gente falava um bocadinho na ignorância, porque ninguém sabia. E nós, através deste grupo, lá está, com o professor Miguel Castelo Branco, que é do ICNAS, em termos da ressonância magnética funcional, conseguimos descobrir no cérebro onde é que existem. E, portanto, a fase seguinte, são duas fases as seguintes. Por um lado, biomarcadores que nos identificam este não é um bom candidato ou este é um mau candidato, para realmente não haver depois num futuro ser necessário trocar a lente. E por outro lado, desenvolvimento de novas lentes. As novas lentes vão passar por isto. Portanto, sem dúvida o futuro, então, nesta área da oftalmologia. Professor, muito obrigada por ter estado connosco e partilhar toda esta informação. Continuação de um excelente trabalho nesta área da investigação. O Pura Vida vai ficar por aqui. Obrigada também a si por ter estado aí desse lado. Voltamos para a semana com mais histórias positivas aqui no S+.